uma outra missão de vida, assim, trabalhar nisso, até porque certamente em outras vidas, eu já fiz besteira com a minha própria vida, tenho certeza quase absoluta disso, então quase que magneticamente caiu para mim também esse trabalho, né, de tentar ajudar um pouquinho nessa questão. Então, assim, Kardec, Revista Espírita de 1868, ele diz: se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Aí eu coloquei em vermelho ali. Ora, sim, sem dúvida, senhores, ele diz. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E aí eu já faço a ponte, natureza. Falou natureza, esse grupo aqui já faz as conexões com o meio ambiente e com a vida, né? Então, assim, por outro lado, ele também diz que, por quê? Na mesma revista espírita, por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Olha só, Kardec é demais. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, cerimônias e privilégios. Só que assim, né? Cá entre nós, opinião minha, tá? E vocês, por favor, discordem direto, contraponham. Na verdade, eu acho que o espiritismo é uma religião, né? Porque ela tem o espiritismo tem os seus rituaizinhos, tem os seus certos dogmas, enfim. Mas enfim, a ideia não é tomar tempo aqui discutindo isso, tem mais é trazer um ponto de vista, mas fiquem à vontade para trazer o ponto de vista de vocês, porque tem todos os seus rituais, tem a prece de abertura, depois tem a palestra, tem os passes, as irradiações coletivas, tem a a prece de encerramento. Não tem nada de mal nisso, não é? Não tem nada de mal em considerar isso um ritual, uma forma religiosa, né? Fala aí, Paula. Tá fechado. Pronto, tocaste num ponto dolente que em Portugal continua a ser um grande debate e que afasta um pouquinho grupos grandes espíritas de outros grupos grandes de espíritas, e quando no fundo o espiritismo é um só, certo? Nunca deveríamos prender-nos nestes temas. A última vez que abordei o tema, e vou ser rápida, fiz uma pergunta a um orientador de casa e disse: o que é importante no fundo? É nós percebermos que a origem etimológica da palavra religar. Vais falar disso? Não. Vais falar disso, Roberto? Ok. E se nós estamos a fazer essa religação a Deus, ou à espiritualidade superior, ou a Jesus, ao anjo da guarda, o que nós quisermos, este ligar espiritual. Agora, reportando-nos ao mundo da ciência, eu gostei muito do que a neurociência agora revelou, que se calhar toda a gente tem conhecimento, e eu agora acho que descobri uma coisa muito nova, que é o facto do nosso cérebro ter um ponto chamado ponto de Deus, que está dentro de uma maquineta, computador, o que for, a acender luzinhas num determinado ponto do cérebro, que é chamado ponto de Deus. Não tem a ver só com a nossa glândula pineal, ok? Estamos a falar, eles mostram mesmo o cérebro e mostram as áreas do cérebro que iluminam, bastando nós fazer este gesto. Ou elevar a nossa cabeça ao céu, ou ajoelharmos-nos. O nosso cérebro recebe sinais concretos que emite com luzinhas que acendem, recepciona. Ou seja, o que é importante que nós façamos com essa palavra, com essa ligação? Esta foi a minha pergunta, como vos disse, a um dirigente de um grupo. O que é importante mesmo? É nós querermos dar um nome e colar uma palavra e de força fazê-la caber, ou fazer transpor todos os princípios que estão dentro
desses conceitos, desse aglomerar, não é? Religioso, seja ele qual for, não são mais importantes os princípios que nós vamos conseguir absorver e aprender e transmitir e pôr em prática? Se calhar devíamos começar a descolar-nos um bocadinho das palavras, não é? E pronto, foi foi só um toquezinho, não é? Já o nosso cérebro diz, basta isto, ok? Chama-lhe religião o que quiseres. Os próprios cientistas lhe chamaram ponto de Deus. Ou seja, que nos traga algo de bom e que nos ligue realmente àquilo que é bom e que nos faça ser um pouquinho melhores. Não é isso? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu não sabia disso, que a neurociência estava chegando nessa questão. E quantos credos aí, mundo afora, tem esse gesto das mãos postas, né? Vários, vários. Que legal, que legal. Se em algum momento, Ana Paula, tiver algum conteúdo assim, que você passe e veja aí e queira compartilhar lá no grupo do WhatsApp, compartilha, porque é um assunto interessantíssimo. E eu acho que diz todo o respeito com a nossa causa aqui também. Legal, muito bom. Vamos adiante aqui. O ESD, o Trigueiro traz aqui na obra dele uma referência ao ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, né? E aí ele menciona uma fala de Kardec, ou do ESD, né? Que é: como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo, então, Kardec na veia, observa, compara e analisa. Então, assim, o Espiritismo é uma ciência de observação. Observação. E eu aqui, né, eu sou o maluquinho das conexões, eu vou enxergando conexão em tudo, com a questão ambiental, com a questão ético-animal, com a questão psicológica, porque se o Espiritismo é uma ciência de observação e o mundo está apresentando uma série de crises combinadas, como a gente percebe hoje em dia, em todas as dimensões, o que o Espiritismo faz, ou deveria fazer, né? As casas, os pensadores, penso eu, né, na minha humilde opinião, observar tudo isso e conectar com a doutrina espírita, né? Observar e conectar. E aí, então, no melhor estilo Kardec, observemos e analisemos e vejamos as consequências disso aqui, por exemplo. E aqui eu faço uma conexão gigante. Eu peguei esse mote do Espiritismo como ciência de observação e convido a todo mundo para observar. Estamos no Setembro Amarelo, saúde emocional, a gente está falando de saúde de Mãe Gaia, saúde do planeta, saúde de todos os povos, saúde de todos os seres vivos no planeta. E aí, eu puxo aqui, né, Milena, querida, Ana Paula, eu puxo aqui a mensagem que está rodando o mundo, que é aquela mensagem que a gente já leu aqui, a natureza e a impiedade humana. E aí eu destaquei um ponto ali em especial. E assim, por favor, interrompa a qualquer momento, porque isso é hiper importante. Deixa eu aumentar para mim aqui, que eu não vou conseguir ler. Por exemplo, ali onde está em vermelho, né? A equipe, uma mão amiga, trouxe uma mensagem estupenda. Ah, eu acho que a Silvana não viu essa mensagem. De todos que estão aqui, deixa eu ver quem mais está aqui, se tem algum. Eu acho que o Vendrúsculo já ouviu, me corrige se eu estiver errado, tá, Vendrúsculo? E a Silvana não. Eu vou contextualizar aqui, tá? Ou, se vocês acham que seja interessante, podemos até ler a mensagem novamente completa, a mensagem vinda da espiritualidade. O que vocês acham? Vocês é que mandam, eu sou o servidor aqui, tá? A gente pode ler, então. Acho que o pessoal pode ler o estudo de agosto. Então vamos lá. É que a Silvana não viu, né? Roberto, tens o texto? Tenho aqui. Bem. Queres ler, Ana Paula? Sim, deixa eu ver. Queres ler? É como quiseres, eu tenho em papel, eu só pensei que tivesse que ler em letras pequenininhas aí. Não, se puder, então ler.
Pode ler para nós. E aí, quando chegar ali no ponto em vermelho, aí a gente depois vai fazer as conexões. Então tá, É porque eu já li o ponto em vermelho. fica à vontade aí então. Silvana, ouve essa, Silvana. E quem já ouviu, ouça de novo, porque tem mil coisas. Isso aqui é digno de estudo, tá? É digno de estudo esse texto. Então vai lá. Diga aí. Esta mensagem, é importante dizer, é de 29 de julho de 2024. Portanto, é muito recente, não é? Isto para quem agora não teve conhecimento. E mais uma vez a Milena dá uma autorização, não é? Ela está presente e continua a assinar que sim. Pronto. Então, uma mão amiga está presente neste espaço de tempo que temos para vos dedicar algumas palavras, quer de ensino ou conforto espiritual, como também trazer-vos as bênçãos de Deus. O tema de hoje é sobre a natureza e a forma que o ser humano usa para nela habitar. O planeta Terra, também chamado de planeta azul, sempre foi de uma enorme beleza, com paisagens sumptuosas, mas está sendo destruído pela ignorância, negligência e maldade dos homens. Eles a desbastam, a intoxicam, a queimam, a desgovernam, assim como pode o planeta resistir a tanta impiedade. É claro que a única forma de marcar a sua revolta é mostrar a sua potência destruidora através das intempéries devastadoras, transformando o que era antes beleza e amorosidade em torrentes de lama ou lava, em destruição completa, mostrando ao ser que nele habita quão pequeno é. Será que tem noção disso? O ar, outrora respirável e de veras saudável, transformou-se quase num tóxico, provocando atrofia pulmonar, quer nos animais, como também nas plantas. Tudo é afetado pela carência do oxigênio, dando lugar à formação de gigantescas colónias de micróbios nocivos à vida do ser humano neste orbe. Por incúria ou maldade, vê-se a ser queimado, destruído pelas chamas que mãos assassinas tiveram coragem de atear, apagando a sua beleza natural. E por que acontece tudo isto? Em parte, deve-se à má governação nos vários países, que não impõem a ordem através de um diálogo são e tranquilo, com leis que impeçam a propagação e proliferação da maldade, a ausência de uma religião que revela à massa humana desde o berço que a ação perversa que hoje fizerem a irão receber com sofrimento amanhã. A guerra, meus irmãos, não é a natureza que a provoca. É sim o coração e a mente deficiente e bravia do homem, que usa o egoísmo, o orgulho e a vaidade como fontes de destruição. A natureza, criada por Deus, é vítima dessas armas mortíferas. Como pode resistir a tanta devastação? E aqui é o ponto a vermelho. Hoje não trouxemos um irmão que quisesse manifestar as suas maldades enquanto aqui viveu. São tantos, meus irmãos, os que aguardam a oportunidade de poderem relatar o que fizeram da terra que Deus lhes ofereceu para viver em harmonia e sabedoria. São tantos os que esperam para reencarnar, para assim poderem reparar o mal que fizeram à natureza com os vários tipos evitáveis de poluição. Nós somos espíritos encarregados da reparação planetária e estamos preocupados com as mudanças bruscas e malévolas no comportamento dos homens que vivem alheios àquilo que está a acontecer à sua volta. Temei essa forma de pensar e de agir, pois se assim prosseguirem poderão levar a humanidade ao caos. Hoje, as nossas palavras foram assertivas e bruscas, mas já não temos outra forma para acordar a humanidade. Fiquem na paz e no amor de nosso Mestre Jesus, governador deste abençoado e lindo planeta. Contribuam para a sua evolução. Equipa da Uma Mão Amiga. Obrigado, minha amiga Silvana. Essa é a mensagem. Eu agradeço a todas as outras amigas aqui que estão no grupo, tá? Pela paciência de ouvirem novamente a mesma mensagem. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Eu achei legal apresentar para quem está chegando agora aqui no grupo essa mensagem que é muito importante. E assim, tem muita coisa aqui. Nossa, tem muita coisa. Hoje, vamos dar um foco naquela parte vermelha, mas tem outras tantas, vocês não fazem ideia. E vamos tentar fazer algumas conexões nos nossos próximos encontros.
Mas assim, a gente sempre reencarna, não é? Enquanto a gente está girando nessa roda de Sansara, como dizem os orientais, né? A roda das existências, a gente, enquanto houver evolução a ser atingida, enquanto houver melhorias no espírito a serem buscadas, a gente gira na roda de Sansara, precisa reencarnar para resolver essas questões internas, não é? Da nossa vida, tudo que nós fizemos de errado, os nossos vícios, as nossas arestas, as nossas encrencas, os nossos esqueletos pessoais, né? Mas o que essa mensagem está trazendo hoje é algo novo para mim, tá? A Denise dizendo aqui, eu não posso dizer que essa mensagem é linda, mas não deixa de ser uma mensagem de amor. Verdade, verdade, é uma mensagem agulhante, né, Denise? Uma mensagem que espeta, né? E toda espetada é uma dor, né, minha amiga? O que essa mensagem traz de novo, nessa parte aqui em vermelho, é, é a dupla encrenca, digamos assim, existencial que um espírito, ou vários espíritos, têm pela frente, numa nova reencarnação. Não somente a evolução pessoal, sabe? Aquilo tudo que a gente tem que melhorar dentro de nós mesmos, mas a evolução externa, os danos que a gente está causando para o meio ambiente, sabe? Isso é pauta do planejamento reencarnatório. Me perdoe a ignorância, tá, gente? Mas para mim isso é novo. Para mim isso é algo novo, assim. Eu não sou um estudioso do espiritismo como deveria ser, mas para mim isso parece algo muito, muito novo que está palpitando nas mãos da equipa Uma Mão Amiga, não é? E que agora a gente tem a oportunidade de trabalhar com essa mensagem espetacular aí que está girando o mundo. Então, assim, nós estamos no Setembro Amarelo. Saúde emocional, saúde mental. A gente sabe que uma reencarnação difícil, cheia de contas para pagarmos kármicas em relação às outras pessoas, traz uma série de efeitos emocionais, psicológicos, não é? E agora, com isso que Uma Mão Amiga está trazendo, fica claro que também, em paralelo com isso, tem a reparação imensa que tem que ser feita para o meio ambiente. No resgate da biodiversidade, na harmonia com as outras criaturas da vida. Então, olha o tamanho da encrenca reencarnatória que tem esses espíritos que estão aguardando o momento de reencarnar. É muito grande. Olha o que está acontecendo hoje aqui. Eu esqueci que eu já não estou no Brasil. Lá em Mato Grosso, no estado no Brasil, que alguns especialistas afirmam que o Pantanal, a continuar nesse ritmo, sabe-se lá quanto tempo vai durar. Os incêndios, até aqui, dando um spoilerzinho, nós vamos olhar uma imagem sobre isso. Olha a conta, a dívida, que eu não tenho receio de dizer que os trabalhadores da roda da economia, do agronegócio, estão acumulando para eles ao explorar o Pantanal, a Amazônia e outras partes do mundo em nome do lucro da pecuária, do extermínio de animais, da morte. Então, essa é uma conexão, viu, gente? Esse é um material aqui, esse parágrafo aqui já dá uma fala. Já daria, assim, muito, muito pano para manga, muito estudo, muito trabalho para entender tudo que essa equipe aí está nos trazendo. O que vocês acham? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Essa conexão, vejam, gente esperando para reencarnar para ser ativista ambiental, para recuperar o que fizeram de errado com a natureza. O que vocês acham, gente? Me ajudem, digam se eu não estou, como se diz no Rio Grande do Sul, viajando na maionese, se eu não estou enlouquecendo nas conexões aqui. Faz sentido? Fala aí, Paulinha. Se ali a Dona Carla não quiser falar, que me parece que está a emitir aqui umas vibrações de grande sabedoria, como ela tem, dentro daquilo que a doutrina nos ensina, e precisamente no curso básico, no ESD, como tu falaste, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, aquilo que nós aprendemos é que há uma causa e um efeito, e que tudo aquilo que fizermos, nós vamos ter com certeza que reparar. Isto é uma certeza. Se vai ser no planeta Terra,
é que está aqui o ponto de interrogação neste momento, não é, Roberto? Por tudo aquilo que estamos aqui a conversar, mas está tudo sempre nos desígnios de Deus, independentemente daquilo que nós queiramos pensar ou não. A nós toca-nos, se calhar, aquele pequenino papel de não criar mais karma, não fazer mais dívida. O pior, para merecermos ainda provas e expiações talvez mais duras. Não é? Porque nós não retrocedemos, segundo a nossa doutrina. Nós podemos estagnar. E temos que pensar muito bem nisso. Porque debatemos tantos temas, todos estão à volta do aperfeiçoamento moral. É indiscutível que o nosso grande desafio deste século não é o desenvolvimento económico ou tecnológico, é o desenvolvimento moral. Todos sabíamos que iríamos entrar numa fase em que o grande mal seria a depressão. Perguntemos-nos porquê. Se temos tanto bem-estar, tanta tecnologia, tanto e tanto e tanto, não é? Pronto, tudo isto seriam pontos de reflexão, mas para não demorar, a resposta basicamente está à volta disto. Eles querem reencarnar. Será que vão reencarnar no planeta Terra e vão ter oportunidades para isso? Será que nós próprios aqui encarnados não temos responsabilidade por estar a destruir essa hipótese de eles terem um planeta onde reencarnar? Será que nós próprios, com tudo o que fazemos, vamos ter essa hipótese de reencarnar aqui? Boas perguntas. Fica a pergunta, não é? Porque não somos nós que vamos responder. Agora, sem dúvida, a nossa parte não pode deixar de ser feita. Ainda hoje me debati um pouquinho com isso. Boas foi um dia dedicado a isso. Muito boas perguntas. É a minha reflexão. Sim. Excelentes perguntas. Eu mesmo acho que eu devo ter tocado fogo em muita floresta. Enfim, né? Vai saber. Mas é muito bom, Ana Paula, ter trazido essas reflexões. Deixa eu saudar aqui que eu esqueci, né? Que falta de gentileza da minha parte. A Rosalva tá aí, né? Rosalva traz cada pérola. Ô, Rosalva, um abraço para você aí, né? Seja bem-vinda. E entrou também a Anabela, querida Anabela de Coimbra, que também está na área. Fala aí, minha amiga, levantou a mão? Anabela? Ou pode ser tocado sem querer. Ou não abriu o microfone, Anabela. Ou não abriu o microfone. A Anabela está falando, abre o microfone. Ah, ela disse que foi sem querer. Seja bem-vinda, viu, Anabela? A gente está avançando aqui nos capítulos da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, Ciência Espírita e Ciência Ecológica. E fizemos uma conexão gigante aqui com aquela mensagem que foi recebida recentemente, e que fala que tem uma galera, tem uma turma imensa que precisa reencarnar não só para resolver suas próprias problemáticas existenciais, mas também para reparar o que fizeram com a natureza. E vamos adiante. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessa mensagem, que é a equipa Mão Amiga, são espíritos encarregados da reparação planetária. Gente, tem espíritos encarregados da reparação planetária ambiental. Vamos conversar sobre isso no próximo encontro. E aqui aquela dica que eu acho que foi a Lilian que disse no grupo do Amave Brasil, que assim, nas casas espíritas, vamos estimular, sabe? Estimular sem receio os trabalhadores da mediunidade a provocar a espiritualidade, a emitir, sabe? Mensagens, emitir pareceres, psicografias como essa. Tem muito mais mensagens como essa. Isso a Lilian falou no último encontro, estou lembrando agora. Gente, vocês acreditam que tem muita mensagem desse teor recebida em centros espíritas e que estão... Eu não vou filmar minha gaveta aqui para ilustrar, porque senão vou esculhambar todo o ângulo aqui da câmera. Mas estão engavetados nos centros espíritas pelo motivo A, B ou C. Estão lá, estão engavetados e poderiam estar nos ajudando os espíritas, a humanidade a refletir sobre o assunto, né? Então, deixa a espiritualidade falar sobre isso e vamos dar publicidade a isso, né? Por favor. Então, assim, né, minhas amigas, perceberam o peso da responsabilidade e o reflexo
Quem é que está chegando aqui? Ah, Maria Moraes, olha aí. O peso da responsabilidade e o reflexo dessas crises combinadas que a gente vive no planeta hoje, tanto do lado de cá quanto no lado de lá da espiritualidade. Vocês estão percebendo o peso? E, minhas amigas, deixa eu saudar aqui uma amiga queridíssima que chegou. Que legal, fico feliz de receber você aqui, que é a Maria Moraes. Maria Moraes, ela é presidente do Conselho Espírita Holandês. E assim, a gente está fazendo um trabalho, está começando, né? A gente está começando, eu estou começando um trabalho muito humilde lá junto a Maria Moraes, na área da prevenção do suicídio. Nós vamos fazer essas conexões aqui com o meio ambiente, com a ética animal, porque tem tudo, está tudo relacionado. E assim, Maria, nós estamos estudando o capítulo do Trigueiro, Ciência Ecológica e Ciência Espírita. E que legal, fazendo algumas considerações. Seja muito bem-vinda. Dá um oizinho aí para a turma. Tá falando. Obrigada. Eu esqueci a cidade que você mora. Horan, na Holanda. Isso. Eu queria ter entrado mais cedo, Roberto, mas eu estava numa reunião e não tinha como sair. Imagina. Olha, obrigada pelo acolhimento. Que bom, estou aqui. Que legal. Vocês. Obrigada. Muito bom, Maria. Muito bom. Nós estamos muito felizes, porque esse é um assunto que quanto mais trabalhadores espíritas e não espíritas tiverem acesso, maior o alcance que vai ter, porque é um assunto que é importante e extremamente urgente. Extremamente urgente. Eu vou rapidamente rememorar aqui para Maria. Maria, a gente estava estudando que Kardec nos fala que a ciência, o espiritismo é uma ciência de observação e, como tal, ela precisa, nós trabalhadores, movimento espírita, precisa observar tudo que acontece no mundo hoje, nas crises combinadas que o mundo enfrenta. E aí, Maria, eu vou te passar depois pelo WhatsApp uma mensagem que chegou pela espiritualidade no dia 29 de julho agora, numa casa espírita aqui na cidade de Aveiro, em Portugal, que fala sobre isso. Fala sobre meio ambiente, fala sobre a urgência ambiental, fala sobre reencarnação. E hoje a gente fez uma conexão sobre um trecho aqui dessa mensagem, de uma equipe que trabalha na espiritualidade aqui em Portugal, que fala que tem uma fila de pessoas, de espíritos, para reencarnar, para trabalhar não somente nas suas problemáticas existenciais, mas para trabalhar na reparação do mal que fizeram para o meio ambiente e para o conjunto da vida. Olha que... É sério, né? É fantástico. Isso é absolutamente fantástico. E a gente está aqui trabalhando essa mensagem. Depois eu vou passar para ti, tá? Me cobra, por favor, se eu esquecer, tá? Uhum. E aí a pergunta é, a gente está percebendo o peso dessa responsabilidade. Percebam o fardo duplo dos espíritos rumo a mais uma encarnação. E aqui eu trago uma imagem que é da mitologia grega, né? É o titã Atlas, que foi condenado lá, enfim, por uma história que eu não me lembro bem, a carregar o mundo nas costas, não é? A carregar o céu nas costas. Esses espíritos estão reencarnando, e quem sabe nós mesmos, né? Estamos aqui nesse momento, muito provavelmente, né? Estamos com esse fardo duplo aí nas costas para carregar. Né, minha amiga Anabela, que levantou a mão? Diga aí. Ou ela esqueceu de baixar? Não sei. Diga aí. Ou a Anabela esqueceu de baixar. Me desculpa aí. Fala. Eu acho que a Anabela não baixou. Roberto, fui eu, se calhar. Era só para te dizer uma coisa de ponto de partida para o que vais dizer, e é muito rápido. Há um estudo mesmo baseado sobre um método científico que é utilizado pelos espíritas. Método científico utilizado laboratorialmente. Portanto, todo o processo que decorre numa análise de um facto que tem que ser analisado em laboratório, todo o processo é o mesmo. Nomeadamente a conclusão, não é? Porque tu falas na análise, depois há a conclusão, depois de todo o processo, e depois há uma lei que é a lei da revisibilidade, que faz parte do método científico, que aqui também é muito importante, para nós não cristalizarmos nos conhecimentos. Aquilo que hoje é verdade para a ciência, daqui por 5 minutos, daqui por um dia já o não é. E a Denise já deve estar a fazer que sim com a cabeça, e outras pessoas, não é? Estão fartas de saber isto, mas efetivamente isto é importante, caso alguém não pudesse saber, mas como reflexão, porque nós temos que perceber que
aquilo que nós damos por aceite, muito rigidamente, seja no que for, os espíritas são os próprios a advertir-nos, cuidado, porque não é assim. Atenção, aprende sempre, usa a razão e continua a aprender e a evoluir. E isto é importante para este tema, porque a ecologia continua a ser um tema menor dentro da abordagem em Portugal. Quando nós sabemos a importância que aqui está, para que daqui por 5 anos e meio, Roberto, nem isso, está bem? 2030 não está mesmo aí, a menos de 5 anos e meio, para termos um grande alarme e um grande ponto de viragem que pode não ser para bem se não agirmos corretamente e não agirmos rapidamente. Desculpa. Muito bom, Ana Paula. E tem uma equipe aí de espíritos, de almas, né, perseverantes e muito insistentes em Portugal, que vai fazer um barulho para que esse assunto seja ouvido em Portugal, né, Ana Paula? Né? Tem uma turma que está se juntando aí, né? Um tal de Amave, aí, uma galera que está se juntando para levar essa ideia adiante. Portugal está fácil. É só falar que está acabando o bacalhau e está. Isso. Né? E vai acabar o vinho. Se a gente não parar de mexer com a temperatura, acaba o vinho. Pronto, aí o povo acorda. Oh, Denise, mas eles já pensam fazer a autoestrada da água do Douro até a Guadiana. Não estou a brincar. É verdade. É um plano completamente absurdo. Sim. Quando nunca no Alentejo se produziu vinho, mais uma agressão que nós fazemos, mais uma pretensão que nós temos de tirar da terra o que ela não está preparada para nos dar. Isto é um dos exemplos. O Alentejo em Portugal nunca teve essa função. Era a seara de Portugal. Então, e por que não produzir pão, não é? Mas não foi por aí que foram as ambições do homem. E o Alqueva já não chega. O Alqueva agora já está bloqueado, já não chega. A nossa querida Anabela escreveu aqui uma coisa importantíssima, sabes? Quando ela diz que temos que confiar e realmente temos que a espiritualidade superior também, ela vai com certeza interessar-nos. Já começam a chegar estes sinais concretos. E eu penso que eles não vão, mais uma vez, não penso, não tenho nada que pensar, quem sou eu? Não falham. Muito bom. E Denise, legal. Diga aí, Denise. Quando a gente pensa nas guerras, né, porque a gente olha só um aspecto da guerra, só o aspecto humano. Assim, não tenho o que falar, realmente é importante. Mas quando a gente olha o que as guerras fazem para o planeta, né, qual é o reflexo desse monte de bombas que eles jogam por aí? Qual que é o reflexo disso para a Terra, para o planeta? Toda essa contaminação que está gerando. Isso ninguém fala. Está passando... Agora, imagina que todo mundo, literalmente, come o que vem da Ucrânia. Né? Todo mundo. E a gente está comendo cereais contaminados pela guerra. E isso não é importante. Posso dar um sinalzinho de esperança muito rápido, Roberto? Bom, mas esperança é sempre necessária, né? Sempre, Paulo. Tentar subir a nossa vibração. Vamos esperar, Denise, que realmente a natureza saiba qual o curso, porque sabemos que a natureza é amparada muito superiormente, e que saiba qual o curso para nos desintoxicar um pouquinho e nos permitir ter resistência. Porque, olha, aqui há muitos anos, e já passaram muitos, umas 2 dezenas de anos, foi feita uma experiência, pelo menos 2 dezenas de anos, uma experiência atómica que gerou muita polémica, mas foi feita de uma forma muito encoberta numas ilhas desertas, em que foi feito um teste de energia atómica, que foi levado à frente e foi feito. Teoricamente, naquela ilha, segundo os cientistas, e lá vem a ciência com a lei de reversibilidade, nessa ilha não iriam durante mais de 100 anos crescer qualquer tipo de árvore ou qualquer tipo de matéria orgânica teria hipótese dali nascer. Passados uns anos nasceram um tipo de árvores que eram completamente desconhecidas e com um porte completamente desconhecido, fortíssimas. Portanto, Deus mostrou ao homem em 2 vertentes: destróis, eu construo.
E atenção que tu pensas que sabes o que estás a fazer e mesmo assim não sabes. Porque eu reajo. Este exemplo para mim ficou mesmo na alma. Portanto, olha, Denise, vamos esperar que cada um de nós faça a sua parte e que os nossos tóxicos haja assim um imã lá em cima a puxá-los todos e a deitá-los para um cesto de um buraco negro qualquer, porque se pensamos nisso ficamos já doentes e o Roberto nem consegue terminar. Muito bom, muito bom. Mas a Denise trouxe um ponto muito interessante. A indústria bélica, me parece, até onde eu vejo nos estudos superficiais por aí, o nível de fiscalização sobre a questão ambiental na indústria bélica é zero. É uma caixa preta, uma caixa de Pandora, espalhando pólvora para tudo que é lado. Então, realmente, a Ucrânia fornece trigo aí um monte de países e, bom, sabe-se lá, né? Só pela espiritualidade, só pela misericórdia divina que nós vamos seguir nos alimentando, é o pão nosso de cada dia. Muito bem, vamos adiante. Muito bom, gente. O que vocês trazem é sempre, assim, maravilhoso, edificante, necessário. Joana de Ângeles, ela fala na obra Garimpo de Amor, quem perturba a ordem, olha aí, ó, vai ao encontro do que vocês estavam falando, quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento, enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem a ninguém ama. E como a gente falou, não é, minhas amigas, de crises combinadas, falamos de Setembro Amarelo, meio ambiente, todas as mazelas que o mundo enfrenta. Bom, o espiritismo precisa manter cada vez mais a pegada de Kardec, uma ciência de observação, mas sobretudo uma ciência de ação. O movimento espírita precisa ser ativo, ativista. E não só os espíritas, né? Porque a Casa Planetária abriga todo mundo. Budistas, ateus, agnósticos, todo mundo. Mas, assim, em especial, os espíritas precisam atentar para isso. E a Denise coloca isso aqui, Denise, perfeito. Destruir o meio ambiente de forma consciente é uma forma de suicídio. A turma da ecopsicologia, que é uma ciência fantástica, o Dr. Marco Aurélio Billy Bill, lá no Brasil, fala disso. Eles chamam de ecocídio ou de autocídio social. É exatamente isso. Tem que trazer uma Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, e entregar para os gestores públicos, né, e para os seus eleitores também, para que eles percebam o autocídio. Então, assim, o mundo apresenta crises combinadas, o Trigueiro fala disso toda hora. É a crise da saúde, questão da segurança alimentar, segurança sanitária, saúde emocional, não é? Questão do meio ambiente, que a gente tem tratado aqui, a questão da ética animal, a crise do lazer. Hoje a gente está falando de turismo excessivo, mundo afora, e o rastro, a pegada ecológica que esse movimento migratório de turistas deixa aí pelo mundo, e as fronteiras entre o lazer saudável e doentio, né? Dizendo-se aqui o lazer doentio, aquele que prejudica o meio ambiente, prejudica inclusive os animais. O turismo de atividades relacionadas com os animais, não é? Touradas, corridas de touros, caça e por aí vai. Temos a crise combinada da falta de espiritualidade, da falta daquele impulso para o autoconhecimento. Temos a crise das opressões de toda a ordem, gênero, etnia, raça, xenofobia e por aí vai, uma crise imensa. Temos a crise social e política, não precisa nem falar muito disso, é só olhar o noticiário político internacional. E a crise do mundo digital, redes sociais, internet e por aí vai. Tudo isso, sem exceção, quem já viu alguma fala minha, peço desculpas, né? Esse slide aí está sempre presente. Tudo isso diz respeito, sem exceção, nós estamos no Setembro Amarelo, a paz e a saúde total de todas as criaturas. Não estamos falando aqui de um ponto de vista antropocêntrico, é todas as criaturas de Deus, sem exceção. Todas essas crises dizem respeito a isso. E a Denise é a nossa mestra em sustentabilidade, não é? Eu costumo dizer, não vai ter, Denise, minhas amigas, paz, saúde e alguma felicidade de maneira sustentável nesse mundo se a gente continuar ignorando essas crises combinadas todas e não atacá-las nas suas raízes, não é?
não sou psicólogo, não sou psiquiatra, estou chutando aqui, estou oferecendo uma opinião até um tanto radical, né? Mas eu não vejo outra forma. Não vejo outra forma de se virar o jogo no planeta sem trabalhar isso. E assim, trabalhar todos os fatores de risco. Eu não vou ler todos aqui, não é? Para a questão, por exemplo, do suicídio que a gente tem no mundo, não é? Todos os fatores de risco, sem exceção, todos, estão conectados com uma ou mais dessas crises combinadas, né? Dessas dimensões da vida no planeta hoje, não é? E aí, minhas amigas, então, qual é a relação entre meio ambiente, saúde mental e prevenção do suicídio, por exemplo? Acho que a relação tá mais do que clara, não é? Me parece, assim, muito cristalina. Uma das razões é a ignorância, a indiferença e a inação. E aí a Joana de Ângeles é, nossa, maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela diz, na obra Dias Gloriosos, vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema, ela dá o alerta. É quase que ela fundamenta a mensagem da equipe Mão Amiga aqui de Portugal. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana e não humana, não é? Acrescento eu. Aí ela fala da camada de ozônio, fala da questão do câncer de pele que está sendo ampliado por conta disso, o abuso de adubos químicos no solo e nos oceanos por consequência, os hormônios injetados nos nossos pobres irmãos animais, não é, para o crescimento e que vão também causando graves problemas no próprio ser humano, a diminuição do volume de água, que pelo planeta já é uma situação quase que diplomática entre nações, a questão da falta de água, o mercúrio nos rios, aí eu lembro da Amazônia, né, onde o ser humano invade o território dos nossos povos originários para extrair ouro e deixa um rastro de mercúrio por lá, a destruição da fauna e da flora, enfim, Joana vai fundo nisso, mostrando essa relação entre meio ambiente, saúde e a prevenção do suicídio. E assim a gente esquece, né, minhas amigas, nosso papel na teia da vida, não é? Aí eu trago aqui, ela é muito legal nesse sentido, a Blavatsky e a sua teosofia, quando ela fala que se, através da sala da sabedoria, pretendes alcançar a bem-aventurança, fecha completamente os teus sentidos para a grande heresia da separatividade que te afasta dos demais. Não tem separatividade, não tem compartimentalização, não tem, a Terra é uma casa só, então o barulho que se faz, o estrago que se faz na cozinha, se sente na sala de estar, se sente na sala de jantar, todo mundo sofre, não tem separatividade. E a ecopsicologia que a gente mencionou aqui antes também fala muito disso. E ela defende, então, a reconexão com a natureza, urgente, como fator de saúde. Um outro fator aqui um elo entre meio ambiente e saúde mental é a questão da eco-ansiedade dos refugiados climáticos. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Na obra Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno Miranda diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, drogadição, sexo desvairado, fugas psicológicas espetaculares, crimes, desrespeitos às leis e à ética, e olha aqui o que ele sublinha, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Então, assim, o movimento espírita tem um tesouro gigantesco na mão, não é? No sentido de entender todas essas relações, não é? Fala aí, minha querida Ana Paula, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Olha, rápido, Roberto. Hoje, precisamente, vi um trecho de uma comunicação que foi feita através do Divaldo, em que Filomeno Miranda terá afirmado com grande clareza, mais uma vez para subir a nossa vibração, que entre nós já estariam reencarnados, e a reencarnar ainda, mas também reencarnados desde a década de 70, espíritos de alguma elevação bem superior à nossa, que estão aí para fomentar e ajudar precisamente no campo da restauração do planeta.
para nos ajudar nestas crises todas que estavam já planeadas aqui à vista devido ao comportamento humano. Então, mais uma vez, a misericórdia divina que desce sobre nós e diz, ok, força, vocês até já têm aí estes superiores que vos vão ajudar, sigam. Entre eles estará o nosso querido André Trigueiro, digo eu, ignorante que sou, mas vamos acreditar que sim, não é? E vamos continuar o nosso trabalhinho. Vamos sim, até para a gente ajudar, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Essa turma da pesada, essa turma forte que está reencarnando aí, precisa de auxiliares, né? De auxiliares. Então, eu já tenho uma listinha pessoal aqui, viu? Eu queria... Desculpa, esqueci só de dizer que ele referiu, não sei se eu disse, que viriam, tal como vieram os exilados de Capela, das Pleiades. Isso. Ele foi preciso, foi incisivo. Das Pleiades desceram até nós. Já ouvi falar disso também. Legal, Ana Paula. O Emmanuel tem uma mensagem, agora não vou conseguir recuperar aqui, onde ele fala do que é hoje, evolutivamente falando, o sistema de capela que está nas Pleiades. Pena que eu não vou achar isso agora. Se eu parar aqui, eu vou levar um tempão para achar essa fala do Emmanuel. Olha, tem uma lista assim, sabe? De gente que eu queria muito que baixasse aqui na Terra. Eu diria assim, Buda, Confúcio, Platão, Sócrates, só um pouco exigente eu, né? Francisco, Zoroastro. Francisco está descendo, né? Francisco está programado para voltar para a Itália, né? Olha. Pelo que a gente ouviu lá no congresso ano passado, no congresso que teve em Assis, foi muito bonito com a equipe da AME, e o Gelson colocou que eles têm assim mensagens recebidas mediunicamente, acho que através de Paulo, e coisas, mensagens de fontes seguras, né? Que o Francisco de Assis está programado para se reencarnar na Itália, e Joana de Anjos, que são parceiros espirituais, né, vamos dizer assim, e ela está se preparando para reencarnar no Brasil. Então, e outros, né? Então, talvez a gente nem consiga identificá-los quando estiver aqui na Terra. Né? Eu, com certeza, já estou lá do lado de lá, né? Mas eles estão... Tem sim, Deus não abandona a gente, né? Então, sempre tem... Em todas as épocas, chega esses missionários aí, que às vezes eles praticamente passam... Às vezes a maioria nem percebe, né? E passou o Francisco de Assis em Assis, né? Enfim, Joana de Anjos, a Clara, né? Às vezes a gente fica muito... Somos ainda muito ignorantes e às vezes um pouco ceguinhos espiritualmente falando, né? Mas a que a Ana Paula está falando aí, Deus não nos ampara, não. Isso aí. Legal, Maria. Legal ter trazido isso. E então, com base nessa informação aí que você está trazendo, Carol, acho que vamos mudar para a Itália? Vamos mudar para a Itália. Eu quero estar por perto lá do... Não quer mais... Mas ele está perto. Não quer mais nada, ele, né? Quer morar perto de Francisco reencarnado. Legal, gente. Puxa, é uma notícia alvissareira. Foi a equipe da AME que trouxe o Gelson, que trouxe essa informação no congresso do ano passado em Assis. Opa, fantástico, fantástico. Se você... Bom, até vale a pena a gente pesquisar isso para trazer, porque certamente tem conteúdo do congresso rolando aí pela rede. Muito bom, legal ter trazido isso, Maria. Muito obrigado. Roberto, mas assim, tem outros espíritos também que evoluíram ao longo da jornada. A gente fica apostando nossa fichinha naqueles que a gente conhece, mas e quantos já evoluíram, né? E estão retornando? Tem isso também. Nós tivemos uma... Não sei se eu posso falar isso. Nós tivemos uma apresentação de um espírita brasileiro, Américo, e foi sobre a transição planetária. E ele trouxe, assim, fez algumas pesquisas, né, dessas crianças prodígios que estão aí na rede social, né? Nossa, teve, assim, casos muito bonitos de criança pequenininha, já super preocupada com os amigos, com adultos, fazendo brinquedos para ir lá atender as pessoas doentes de câncer. Assim, uma reportagem muito bonita.
Então, em todas as áreas de conhecimento da humanidade, nesse momento, tem espíritos, esse tipo de espíritos que estão aí, e devagarzinho eles vão aparecendo, né? E, às vezes, de uma forma humilde, quase que imperceptível para a maioria, mas quando você para e presta atenção no que eles estão fazendo, aí a gente reconhece a grandeza desses espíritos que estão voltando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, vibrações elevadas, então, agora mais ainda. É isso aí, Maria. É isso aí. Muito bom. Diga, Ana Paula. Posso, Roberto, muito rápido. O contributo dos meninos prodígio, que são grandes estudos que estão cada vez a tomar mais corpo, nomeadamente através do Alexander Moreira, o cientista que vem de novo corroborar e destruir a morte, não é? E que nos diz que agora é preciso ter muita fé para conseguir ser um cientista materialista, não é? Ele agora inverteu a rota disto tudo, com os dados científicos todos, a pesquisa toda, enfim. Mas a nível de reencarnação e de casos de reencarnação, há um estudo sobre as crianças que é fabuloso, porque há crianças reencarnadas que estão... Há um exemplo, assim muito rápido, de um menino que vai ter com a irmã. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial. Portanto, imagina, ele vai ter com uma irmã de quase 80 anos, ou algo semelhante, prova, por conhecimento de pormenores que nem os pais dele sabiam, depois de um processo muito longo, eles conseguem aceder à irmã, levam-no até à irmã, e ela vê-se perante o irmão falecido na guerra, que é um garotinho de 8, 10 anos, e que lhe dá, naquele momento, referências, porque ela não acreditaria, e não acreditou, logo à partida, dá-lhe referências logo de imediato, de pormenores que só eles os dois podiam saber. De um quadro esquecido no sótão que ela nunca mostrou a ninguém, que a mãe teria pintado, enfim, aqueles casos, aqueles pormenores que depois materialmente nos dão aquelas certezas. E de facto as crianças estão a ter um papel muito relevante agora no acordar desta humanidade velhinha como eu. Pronto. Muito bom mesmo. Tá difícil a vida do materialista, né, Carla? Diga aí. Eu trabalho com criança, né, no maternal. E eu sempre acho interessante porque, na verdade, a carne, né, aqui na Alemanha faz parte né, todo mundo come todo dia. E principalmente carne de porco, essas coisas. Mas tem algumas crianças que não, de jeito nenhum. Não adianta o jeito que você servir a carne, elas não comem. E aí eu fico pensando, já chegou, né, um espírito velhinho. Tem umas que tem, inclusive, um comportamento assim, né, que eu olho e falo, meu Deus do céu, que criança velha, que coisa esquisita. Né? Então, acho assim, tem muitos, né, entre a gente, e pequenininhos, e que já vieram, né, com essa missão de realmente tentar resgatar aquilo que a gente, né, destruiu, né? Mas eles entendem que ainda há tempo, né? Então, eu gosto muito de observar, muito, as crianças que não comem carne, porque hoje mesmo teve uma carne, eu também não como e fico olhando para aquilo, mas enfim, né, digo que é uma delícia, que está gostoso, porque é a parte pedagógica, né, que assim, eu não concordo, mas eu não forço, né, e realmente, às vezes você coloca no prato e não tem o que faça aquela criatura comer, né, e aí eu fico já feliz, né, por dentro, não posso demonstrar minha felicidade, mas já fico feliz e aliviada, né, oba, chegaram os velhinhos estão voltando. Muito bom, Carla. A imagem da Carla que eu vejo feliz por ela, a Carla assim, séria, sóbria lá de fora e por dentro ela aqui, ó. Yes! Exatamente. Só para complementar, Fala, Rosalva. Eu também trabalho numa escola aqui na Alemanha, só que graças a Deus numa escola livre, né? Se chama uma Freie Schule. E lá a maioria das crianças não comem carne. Eles são quase todas as famílias vegetarianas, e faz 3 anos que eu também não consigo comer mais carne, graças a Deus, né? Porque foi uma mudança do meu corpo que não aceitou mais. E sei lá se tem alguma coisa a ver ou não com esse trabalho onde eu estou, mas lá as crianças, a maioria de 33 crianças, eu acho que tem
3 que comem carne. Então, assim, aqui na Alemanha também tem bastante que não comem carne. Já estamos com essas crianças. O meu filho agora não come mais carne também, né? Olha a carne e diz, eu não quero comer os bichinhos. Então, essas crianças já estão aí, já faz tempo. Não é só nos bebezinhos, cara. Já faz tempo que estão aí. Posso falar? Claro, claro. Eu tenho uma prima, ela tem, acho que agora 30 ou 31 anos. Aos 2 anos, de bebezinha, quando começou a se alimentar com outra coisa que não fosse leite, e queriam dar, ela não queria nada que tivesse sabor de carne. Aos 2 anos, ela se recusava terminantemente qualquer coisa animal, nem ovo, nem leite. Ela é vegana desde os 2 anos de idade, desde quando ela conseguia falar que ela não queria aquilo. É professora, ela é da área de educação, né? Agora tem outros casos. A minha priminha também nasceu, ela falava para a avó dela: eu não quero esse bichinho, vó. Ele é um franguinho, eu tô com dó dele, vó. Mas depois a família super carnívora, ela acabou se acostumando. Que pena, gente. Ela veio preparada para não querer comer os bichinhos. Ela chorava: vó, eu não quero, eu tenho dó do franguinho, eu tenho dó, vó. E depois ela acabou entrando na alimentação, porque eles são super, né? Lá fazem churrasco todo fim de semana. Ok, tudo bem, a gente respeita, né? Cada um está no seu tempo, na sua, né? Mas essa coisa que está chamando que essas crianças estão nascendo sem ter essa necessidade da carne animal, está crescendo, aumentando. Muitas crianças já nascem sem essas, que o corpo já não aceita, né? Então, eu acho que isso aí já faz parte, né? Dessa mudança, dessa nova turma, né? Pelo menos para eles, os animais não precisam ser Um dos meus filhos, ele veio assim, quando eu ia com ele ao supermercado e ele passava na seção de carne, ele falava assim: mãe, olha o cemitério. Olha o cemitério, nós estamos passando pelo cemitério. Eu falava: não, filho, aqui é a parte do açougue, né? Ele falava: não, é pedaços de animais mortos, aqui é um cemitério, ele falava para mim, né? Esse negócio que ele pôde entender, ele sempre se referia e se refere até hoje como cemitério. Ele fala: vocês vão num lugar que vocês compram pedaços de bichos mortos. E quando a pessoa coloca coisa desse jeito, é um impacto, né? Porque ninguém pensa nisso, né? A pessoa vê o animal ali cortado, não imagina aquela vaquinha fofinha, amiguinha, aquele porquinho simpático, não vê só pedaços, né? E as crianças, os adolescentes ou os jovens, eles já têm uma consciência diferente de análise, né? De percepção. Então, é interessante ver isso também. Posso rápido, Roberto, senão não vais acabar mais uma vez. Imagina. O exemplo do meu filho mais velho, ele vai fazer 23 anos. Quando era muito pequenino, o pai tentou introduzir-lhe carne, que ele se recusava a comer desde sempre, com as ordens todas dos eu ia dizer dos veterinários, desculpem, dos pediatras. E porque há aquela introdução progressiva, aquele clássico, não é? Primeiro a carne branca, depois entra enfim, a cadeia dos animais, não importa. E então houve um momento que o pai tentou ralar-lhe carne na sopa, ralou-a mesmo, bem desfeita, tentando mentir-lhe porque ele comia atum, ele comia e gostava. Então ralou-lhe a carne e ele começou a deitar bolhas pela boca e a dizer: não, este atum está errado. Ou seja, o atum estava estragado. Ele conseguiu detectar o sabor da carne, como dizia a nossa querida Maria Moraes, não é? O nome da senhora, eles detectam logo. Isto foi há 23 anos. Infelizmente, pelo percurso que nós damos às nossas crianças, questões familiares várias, que foi o meu caso, eles começam a habituar-se ao sabor da carne, destituindo a ideia animal daquele bocado que ali está, que não representa um animal. Há outro fator, nós como espíritas, e aqui respeitando todas as escolhas, temos muito o argumento: mas Francisco Xavier, que é um grande referencial nosso, ele comia carne. Pois comia, mas Francisco Xavier faleceu com 92 anos, quando? Nos anos 90. 92, né? Foi em 92 ou 91? Não, 2002. 2002, desculpem. Pronto, ele viveu um período final, se calhar, em que a produção maciça começou a ser a degeneração que nós temos agora.
Se nós readaptarmos à infância de Francisco de Assis, a forma como um animal era curado, tratado, criado, amado, com todo o tempo de vida, de crescimento, ainda vemos aí algum respeito, independentemente de nós não conseguirmos admitir que vamos matar um animal e comê-lo. Aqui, neste grupo em geral. Mas, aliás, o meu próprio pai, que faleceu teria agora 104 anos, ou 102 anos, morreu com 96 quase, ele dizia, já há várias dezenas de anos, se eu tiver que matar um animal, eu deixo de comer carne. Ou seja, nós entramos num processo em que alguém mata por nós e come-se. Mas se perguntarmos verdadeiramente às pessoas, toma, está aqui a vaquinha, mata e come. Já diminuiu esse tipo de crueldade, eu acho que em geral, e quero acreditar, diminuiu muito. Portanto, lá chegaremos, não é? Mas alertando aqui agora para um fator de saúde, que é o fator que mais, pelo egoísmo do homem, não é? Porque me vai fazer mal, é muito mais convincente. Volto de novo, vendo o Eating for Tomorrow, as pessoas ficam chocadas com o que está a acontecer no mundo, na criação e na crueldade que é feita sobre os animais. E aí, se isto vai me fazer tão mal, isto provoca-me cancro, decididamente. Pois, pronto. Porque a mim faz mal, não ao animal. Mas é todo um processo que nos está a levar a dizer, stop, alarme, aqui há qualquer coisa que não está a correr bem, não é? Portanto, lá chegaremos. Temos que continuar a insistir e a alertar para esses fatores também, não é? Usar os meios necessários para chegar lá. Exato. Exatamente. E a caminhada está feita, e hoje o encontro está especialmente carregado de vibrações de esperança, né? Com tantos números, tantas informações que vocês estão trazendo, que realmente deixam a gente mais otimista. Até porque é impossível imaginar um mundo de regeneração que tenha matadouros, que tenha pecuária. É impossível, não cabe, não fecha. É querer encaixar o quadrado no triângulo, não dá, né? É impossível. Deixa eu, para não passar batido, a Denise colocou uma coisa no chat muito, muito importante, que o tempo entre a reencarnação e outra está sendo reduzido também. E que tem um estudo que diz que chegarão 1.200 espíritos mais evoluídos para dar uma forcinha para o planeta. Não dá para aumentar esse número e colocar mais uns 3 zeros aí, mais uns 6. E a Denise... Faça, né? A gente quer tudo para amanhã, né, Maria? Quer tudo para amanhã. Mas tudo bem, o negócio é caminhar. Sem pressa e sem pausa, como diz a Lúcia Helena Galvão, a filósofa. Então, vamos adiante. Já quase no finalzinho, o Trigueiro fala, então, da ciência espírita, que, pela observação, comparação e estudo, o espiritismo nos ensina sobre o quê? Interdependência. Ciência ecológica, ecologia, né, do grego oikos, casa, o estudo da casa, investigação sobre as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio ambiente. Foco em quê? Na interdependência entre todos os elementos da natureza. Então a ecologia, fala o Trigueiro na obra, amadureceu muito quando um biólogo austríaco, o Bertalanffy, propôs a teoria geral dos sistemas, que vê o ambiente como um todo. Ou seja, o sistema é o conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si com objetivos comuns de vida, não é? E que formam um todo que é maior do que a soma das partes. E o que isso remete? A teoria geral dos sistemas desse biólogo austríaco? Interdependência. De novo, essa palavra é chave. E aí eu trago aqui uma imagem, só para ilustrar, não é? Essa imagem lá que vocês estão vendo no canto superior direito, é uma imagem astronômica. Isso aqui é uma gigantesca, um pedacinho, melhor dizendo, né, pequenininho, da gigantesca teia cósmica. Ou seja, todos esses pontos que se veem são conjuntos de galáxias, e essas teias que ligam um ponto ao outro são conexões entre estas galáxias. Existe, a ciência afirma, uma teia cósmica que permeia todo o universo. E o que essa teia sugere para nós de novo? Interdependência. E o André Luiz, na obra Ideal Espírita, nos fala isso. Somos interdependentes, não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas.
Vejo que essa turma, a espiritualidade, Joana, André, Luiz, Emmanuel, Casimiro, muitos outros. Não são só os clássicos mais conhecidos, tem dezenas de outros espíritos falando a mesma coisa. A busca pelo bem de todas as criaturas. Eles não falam dos israelenses, não falam dos árabes, não falam dos chineses, dos tibetanos, dos uruguaios, não falam só de humanos, são todas e todas. Então, isso aqui marca ainda mais essa importância da interdependência, não é? E aí, nesse sentido, minhas amigas, o Trigueiro nos diz que, então, resumindo, que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, na medida em que reconhece a existência de Deus e explica o sentido da vida, a origem e o destino das almas. E a ecologia nasce da combinação das palavras gregas oikos e logos, que a gente viu, e que significa literalmente o estudo da casa única onde vivemos. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tinha prometido mostrar uma imagem de satélite. Nós falamos lá no início, não é? Uma fala da espiritualidade de Joana, não é? Falando do fogo, dos incêndios, enfim. Isso é só para dar uma ideia, não é para baixar as vibrações que estão lá em cima, mas é só para dar uma ideia do nosso encargo, da nossa responsabilidade no planeta hoje. Esse canal, chamado Space Today, aliás, é muito bom, recomendo, mostra a situação da região centro-oeste e norte do Brasil, que é a nossa região do Pantanal. A quantidade de focos de incêndio é imensa e a fumaça toma conta desta imagem. E aí até o cientista, o mentor desse canal, o Sérgio Sacana, diz: até quando vamos ter que ver imagens como essa? Estamos sempre dobrando a aposta. Uma hora isso vai dar ruim, não vai dar certo. E aí, então, deixa eu mostrar para vocês aqui essa imagem. Rapidinho, cadê aqui? Imagem feita do espaço sideral. Enquanto não aparece a imagem, Roberto, acabei de ver essas imagens há muito pouco antes de vir para a reunião. Não me perguntes porquê, as sintonias espirituais que nos indicam o caminho. E não querendo, obviamente, baixar as vibrações, isto são dados reais que temos que enfrentar. Devemos muito a todos os povos indígenas desta região. Exato. E só em 2022 foram mortas 200 pessoas assassinadas pela defesa dos próprios espaços da floresta que lhes devia ser deixada por direito e em paz e sossego. Uhum. É muito bem lembrado, viu? Nós estamos no Setembro Amarelo, não sei se vocês estão vendo a imagem do satélite mostrando bem um zoom ali na região do Mato Grosso. Mostram os focos de incêndio e a fumaceira toda que se espalhou por longos espaços da América do Sul. Isso que você falou é muito importante, Ana Paula, porque a gente está no Setembro Amarelo e é importante dizer o quê? Que o índice de suicídios entre os nossos irmãos, os povos originários, é 3 ou 4 vezes maior do que entre os homens, vamos lá, civilizados, né? Deixa eu colocar entre aspas. É muito maior. É muito maior. Os nossos irmãos, os povos originários, sofrem tremendamente com isso, o que mostra o nosso desrespeito em relação à vida deles, que vale tanto quanto a nós, e o desrespeito quanto à sabedoria milenar que eles têm para nos passar e que a gente ignora o valor imenso que tem essa sabedoria dos ancestrais, não é? São sabedorias profundas, profundas. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês, no grupo do WhatsApp, tá? Uma palestra de Nova Acrópole do Brasil que fala sobre a cosmologia e a mitologia dos povos tupis e tupinambás. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Recomendo, tá? Me ajuda. Me lembrem se eu esquecer de colocar isso, que realmente vale muito a pena. E aí, né? Trago Emmanuel, questão 129 do Consolador. Porque esses fogos todos aqui, esses incêndios no Mato Grosso, o que é? É a pecuária, basicamente a pecuária.
abertura de pastos e plantio de soja. E aí o Emmanuel, nessa obra, ele é questionado: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? O Emmanuel diz: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado da materialidade da criatura exige a cooperação de certas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. É o tio Emmanuel que está falando. Temos de considerar, porém, e ele fala também com muita propriedade, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. E então ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que não dá para mudar da noite para o dia, mas a mudança tem que acontecer. Tem que acontecer. Aí na Holanda, onde está a Maria Moraes, a Holanda tem feito projetos incríveis na direção da redução do consumo de carne em geral. E a União Europeia criou um fundo recentemente de 700 milhões de euros para uma ajuda de custo, vou resumir assim, para que os pecuaristas se desestimulem, eles façam a transição, busquem um outro modelo de negócio e deixem a pecuária e busquem um outro modelo de negócio. Então tem fundo europeu para isso. Tem fundo europeu para isso. Então está acontecendo. Está aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado isso. Comissão Europeia aprova 700 milhões para incentivar pecuaristas holandeses a encerrarem a atividade. Na Holanda. É um fundo proposto pelo governo holandês. A Holanda está num movimento muito interessante nesse sentido. Muito Essa questão aqui está bem alta. Diga aí. Essa questão aqui está bem alta. Não livre de controvérsias com o novo governo, mas está em pauta. Porque aqui a criação animal ela é em alta, como eu diria, não sei se eu acho as palavras corretas, em alta escala, é demais, né? Então, eles têm que diminuir. Agora, claro que é o ganha-pão de muitos fazendeiros, né? Farma, né? Que a gente fala, né? Então, é essa luta aí, mas vai sair coisa boa disso aqui. Vai, né? Que ainda está meio conturbado tudo isso aí. Mas a gente está caminhando para um sistema onde as fazendas de criação de animais diminuam, né? Não sejam industriais, né? Uma coisa exageradamente, a produção é muito alta, né? Agora, isso não é sem custo para a vida dos bichinhos, né? Então, agora está se tentando voltar essa criação para um nível mais normal, né? Mas aí precisa entrar precisa ajuda de custo para os fazendeiros, né? Para as pessoas que têm, que é o ganha-pão deles, né? É a agropecuária. Então mas está aí, mas está na caminho. Tem algo acontecendo aí, né? Vamos para um lugar diferente. Isso é muito esperança de novo aí, né? Fala aí, Ana Paula. Chico Xavier dizia que no futuro o homem iria de facto conseguir um tipo de trabalho menos esforçado fisicamente e teria muitas outras funções. Portanto, nós teremos com certeza a criação, porque a dificuldade aguça o engenho, possivelmente na substituição, na criação de cruel dos animais, nós teremos outras atividades que virão. E eu acredito é que o ser humano vai conseguir perceber que vive com menos, sendo muito mais a qualidade de vida que vai ter. Porque as pessoas têm a miragem vou disparar, dos 2.000 euros por mês, quando viveriam com 1.000, muito mais felizes e tranquilas. Portanto, nós vamos considerar, eu acredito neste equilíbrio. E tenho uma boa notícia, outra vez para subir vibrações, vinda direta da Suíça, os produtos de produção bio estão neste momento com uma procura de tal ordem que chegam a escassejar. Ok? Portanto, estamos a caminhar. Estamos a caminhar. Puxa, gente, que maravilha. É um alento que vocês estão trazendo hoje. Muito bom, estamos a caminhar. Gente, estamos quase terminando, tá? Pena que a Denise teve que sair, nem deu para a gente se despedir dela. Ela tinha uma reunião agora marcada, teve que sair rapidinho. Assim, estamos no finalzinho. Eu terminei de ler essa obra aqui, tá? Que eu recomendo, aliás, muito. Carl Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões. É
uma biografia, digamos assim. E ele fez várias viagens, o Jung gosta de fazer conexões com o Oriente, sabedoria oriental, com os povos originários que a gente mencionou. E ele conversou com um irmão do Novo México, uma tribo chamada Taos Pueblos, uma região chamada Taos Pueblos, e o chefe indígena dessas vilas era um homem de 40 e 50 anos, chamado Okiaiwa. Não vou saber pronunciar, mas a tradução é Lago da Montanha, Mountain Lake, é o nome do chefe dessa tribo. E qual é a lição que a gente traz aqui, tá? Que eu achei demais desse livro. Olha só, se a gente pensasse como eles, tá? O mundo já seria outro. Esses povos, eles têm uma tradição, uma filosofia que diz o seguinte, assim, ó, eles se dizem responsáveis pelo meio ambiente. Eles se dizem responsáveis pela sacralização, por exemplo, do movimento do sol, sabe? Eles se sentem responsáveis através de rituais, de atitudes, de comportamentos, em fazer, em garantir, olha só, que o sol nasça de manhã, se ponha no fim da tarde e amanhã tudo se repita. Isso é muito profundo. Isso é extremamente profundo. Qual é a relação que eu trago aqui? Já pensou se cada um de nós pensasse, ó, o Amave é responsável pelo bem-estar dos animais, dos seres humanos, em Portugal, na Holanda, na Alemanha, que mais? No Brasil. Nós somos responsáveis. Nós vamos fazer a nossa parte como se nós fôssemos responsáveis por isso. Entendem? Como seria diferente a configuração do planeta e como, com as notícias boas que estão vindo hoje aqui, como essa responsabilidade vai avançando, pouco a pouco, assim, em certos públicos, certas regiões, certos países. Então, compreenderam como a lição, não sei se eu estou sabendo transmitir, mas a comparação dessa ideia de vida dos índios, Taos Pueblos do México, eles se acham responsáveis, e são, né? Dentro dessa casa planetária, todos nós somos responsáveis pela organização da casa e pela paz da casa, não é? Todos somos. Então, a lição dos povos originários é divina nesse sentido. Fala aí, minha amiga, estou quase no final, tá? Muito rápido, os índios da América, e aliás, todos os povos ligados a estes ancestrais, não é? Indígenas, eles têm uma sabedoria muito profunda e são visionários verdadeiramente, porque ainda hoje utilizei mais uma vez, porque o discurso foi toda à volta disso, a famosa frase que define muito os nossos tempos, e esta é dos índios da América: quando envenenares o último rio, comeres o último peixe, perceberás que não comes dinheiro. Isto já era uma advertência deles para aquilo que nos está a acontecer, por toda a atitude que tínhamos como brancos, não é? Em relação aos peles vermelhos. Estes povos teriam tudo a ensinar-nos, os indígenas da Amazónia, tudo. Quer dizer, se nós conseguíssemos abarcar o conhecimento que eles têm, viveríamos em paz entre todos e com a natureza, não tenho dúvidas. Porque são grandes mestres, não é, Roberto? Sem dúvida, eles retêm o vaso sagrado de muito do respeito que nós perdemos como civilização materialista que somos. Muito bem. Porque foi isso que nos destruiu, foi verdadeiramente o materialismo, já que somos espíritas aqui entre todos a conversar sobre isso, é o grande problema do nosso século, não é? A partir da nossa revolução industrial, que na linha cronológica do tempo, eu gostei muito dessa definição que tu encontrarás, Roberto, eu enviei-te isso, segundo um determinado autor, lendo a linha cronológica do tempo, reduzindo a existência planetária a uma linha cronológica de 8 dias, nós estamos nos últimos milionésimos de segundo do último domingo e conseguimos, desde depois ainda outros milionésimos que nos restam, que são aqueles em que aparecem a Revolução Industrial, conseguimos nessas frações ínfimas destruir toda a linha de toda a semana anterior. Portanto, temos que refletir sobre isso. Muito. Obrigado, amiga. Obrigado. É toda a história do planeta numa linha de 7 dias, né? O homem chegou ali nos milionésimos antes da meia-noite
pedacinho de nada da história do planeta e conseguiu bagunçar todo o playground, né? Conseguiu tocar fogo no cirquinho. Mas vamos lá, é o nosso papel. Nosso fardo reencarnatório também é esse. Gente, encerrando, e para reforçar, viu, Maria, Silvana, que estão chegando aí, nós colocamos uma série aqui, Primeiros Socorros Ecopsicológicos. Por quê? Porque quem é ativista ambiental, quem defende essa causa aqui, às vezes se angustia um bocadinho, não é? Com o cenário do mundo. Então a gente tenta espalhar alguma ideia também de força do ponto de vista da ecopsicologia aqui. E aí estamos reproduzindo um pedacinho por pedacinho, uma entrevista que o Dr. Thomas Doherty, que é um ecopsicólogo, deu a respeito disso. Como obter a nossa paz, nossa saúde mental, o bem-estar em dia, mantê-los em dia diante de tudo que está acontecendo no meio ambiente. Então ele vai para algumas dicas, e a dica de hoje vai ao encontro do que a gente está falando aqui. Vocês trouxeram já tudo aí, anteciparam a dica. Tem muita gente fazendo muita coisa em nome do meio ambiente e da vida pelo planeta. Então ele diz assim, você não está sozinho. Muitas pessoas ao redor do mundo pensam e sentem o mesmo que você. E você pode não estar em um lugar onde possa se conectar com essas pessoas, mas precisa saber que elas existem. Há uma percepção geral, em parte devido à mídia, de que nada está acontecendo em torno do clima e que tudo está paralisado e, claro, há muitas forças que estão sufocando a ação, mas também há toneladas de ações acontecendo. Em cada governo, em cada cidade, cada vilarejo, cada região do planeta, as pessoas estão pensando em sustentabilidade. Mais pessoas estão pensando nisso. Sabemos que na maioria das sociedades, uma grande maioria de pessoas está preocupada com as alterações climáticas, quer agir, está disposta a agir. Portanto, há muitos heróis não reconhecidos por aí e pessoas que estão fazendo coisas boas, coisas legais, não é? Assim que você começar a realmente tentar agir da maneira que puder, você começará a se deparar com essas pessoas e não vai ficar angustiado, não vai ficar deprimido, vai se sentir mais forte, mais cheio de esperança para tocar o barco da vida e contribuir para um mundo de regeneração, né? Para que a gente, não na nossa encarnação, né, mas que o tal do mundo de regeneração seja um mundo de fato diferente. Então, força, né? A noite de hoje foi plena de esperança. Agora a ecopsicologia vem para dizer que realmente a gente não está sozinho. E vamos caminhando. Vamos em frente, minhas amigas. Esse é o recado de hoje. Peço desculpa se eu me adiantei um bocadinho no tempo, mas hoje o conteúdo estava farto, não é? E assim, e as contribuições de vocês foram assim, ó, fundamentais, como sempre são. Então, deixo aberto aqui para um oizinho de cada um, quem quiser falar, dar o seu recadinho final aí, e a gente encerra esse encontro de hoje. Mais um encontro maravilhoso. Quem quer? Diga aí, Maria. Somos parte da natureza, né? Nós somos parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, preservar a natureza é preservar a nossa própria essência, né? Muito bom, minha amiga, muito bom. E está convidada a voltar, né? Não precisa... Ficou sem micro. Microfone, Roberto. Muito bom, Maria. E assim, não preciso nem dizer, né? Maria está convidada a voltar sempre, né? Para nos ajudar, quiser espalhar essa ideia, esse grupo aí pela Holanda. Nossa, vão ser muito bem-vindos os nossos amigos holandeses, brasileiros, seja de qual for a nacionalidade aí. Então, convidadíssimos a voltar sempre, viu, Maria? Obrigado aí pela tua presença e pelo que você trouxe para nós hoje, que foi muito importante. Eu gostei demais de estar aqui com vocês, porque é um assunto que me diz a alma, né? Então, a gente se sente conectados e alimentados, né? Então, isso é muito bom. E agradeço imensamente pelo acolhimento fraterno, gente. E eu depois me passo os horários certinho, Roberto, que sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês. Legal. É alimento para minha alma também. Para as nossas. Obrigado, tamo junto, tá? Mais alguém aí quer dar um último tchauzinho? Rosalba, obrigado, né? Rosalba mandou uma mãozinha ali. Obrigado pelas ajudas, gente. Contribuições Uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde vocês estão. Muito obrigada pelas reflexões, por tudo, foi muito bom. Ana Paula, quer dar o tchauzinho? Quer dar uma palavra?
muito rápido, é só uma reflexãozinha que eu estava a fazer já antes de tu terminares, Roberto, acerca do apanhado de muitos debates ecológicos que se fazem, de muitas conversas, de muito aprofundamento de conhecimento. Nós estamos num grupo em que se propõe a ação. Do que nós aprendemos depois, na vida prática também, a fazer. Porque falo com jovens, acontece-me com frequência durante a semana, passo a voz, passo sempre a dica do famoso Eating for Tomorrow, vejam, descarreguem, consciencializem-se, percebam que a roupa é o segundo fator de poluição mundial, precisamos de reduzir os consumos em tudo, portanto, tudo isto, não é? É só que, quando em concreto nós passamos conhecimentos, eu dou sempre este exemplo que é repetitivo e perdoo-me quem está. Se tu compras uma camisa e sabes que ela custou 1.700 litros de água potável ao planeta, em concreto tu vais agir. É automático. Eu tive ontem precisamente um jovem formado em engenharia, metia medicina pelo meio e outras coisas, ele ficou boquiaberto e só me disse, não sabia, e eu, pois, porque nós, quando temos no coração algo, não vamos precisar de fazer um curso superior de ecologia, não é, Roberto? É. Vamos precisar de informação concreta para agir concretamente, para deixar de comer carne ou peixe, porque há um fundamento, não só científico e físico, mas emocional, espiritual, etc., que é a nossa abordagem, como deixamos de consumir porque nós somos os espíritas que sabem que o materialismo não é a rota certa, portanto, nós coordenamos isso tudo, não é? E essas ações concretas que nós podemos ter no dia-a-dia dão-nos uma força muito grande interior. A mim dão, sinceramente, são estes pequenos exemplos que consigo passar mesmo aos meus filhos, ou tentar passar com filhos é difícil, nós sabemos, mas os filhos do vizinho ouvem muito melhor aquilo que nós dizemos, não é? E essa passagem dessa mensagem é muito importante. Diariamente, o nosso trabalho, aquilo que vimos aqui buscar, pelo menos eu, a força que aqui venho buscar, a esperança de que conseguimos, depois na prática, no dia-a-dia, que é tão importante quando conversamos com as pessoas, quando todos os dias isso faz parte da nossa vida e sai espontaneamente, porque há sempre alguém que vai estar a ouvir algo sobre este tema, não é? Exatamente. Ação concreta. Sementes vão sendo espalhadas, né, minha amiga? É isso aí. Vamos semear e cultivar para que cresça rápido. A Anabela aqui se despediu, né? Com as bênçãos divinas ao longo de todas as eras têm estado presentes irmãos evoluídos para auxiliar. Grata a todos os elementos pelas maravilhosas reflexões. Obrigado você, Anabela, pelas vibrações. A Francelina também, né? Obrigado a todos pela partilha. Ô, Silvana, nossa querida amiga dinamarquesa aí, diga aí. Eu tenho que agradecer vocês também pelo acolhimento, né? Foi muito bacana, muito bom, muito aprendizado para mim também. E estamos juntos aí. A gente se vê. Legal. Até a Obrigada. próxima. Se Deus quiser e Francisco permitir, eu acho que eles já deram ok. Vamos até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Se cuidem. Beijo grande. Obrigada a todos também pela partilha. Obrigada. Milena, um abraço especial para você aí. Especialíssimo. Obrigada. Um abraço para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente.